Vamos falar do nosso quintal agora aqui um pouquinho, Josias, da nossa política brasileira? Porque vamos falar, porque as eleições, estão chegando. O tempo voa, a gente já está em março. Temos eleições presidenciais, a campanha está a todo vapor aí. As movimentações, né, dos candidatos. E tem pesquisa, claro, sempre pesquisa saindo, tá já entre as nossas mais lidas na página do UOL. A última pesquisa de intenção de voto à presidência da República é a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, que indica que o presidente Lula lidera as intenções de voto no cenário do primeiro turno e aparece empate técnico num cenário de segundo turno com Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o filho dele, e também empate técnico com o Ratinho. Vamos mostrar, vamos primeiro para o primeiro turno, Lari? Vamos mostrar primeiro o que a gente tem de primeiro turno. A gente tem primeiro turno mostrando aí... Opa, eu perdi o número do primeiro turno aqui. Vamos para o segundo turno, então. Eu estou com o segundo turno, Josias. O segundo turno, vamos lá. Contra Flávio Bolsonaro, Lula tem 42%, Flávio Bolsonaro 41%. Branco nulo 10%, não sabe, não respondeu 7%. Vamos lá, o próximo cenário que nós temos, Lula e Ratinho, 43 Lula, 39 Ratinho. Empate técnico entre eles. O que mais que nós temos de arte aí? Aí a gente tem a avaliação do Lula também. Como você avalia o trabalho do presidente Lula? Ruim e péssimo, 46%. Regular, 27%. Ótimo, bom, 26%. Desaprovo, 51%. Aprovo, 44%. Esses são os números dessa pesquisa, que ouviu 2.000 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esses são aí os dados da Real Big Data, que está disponível também na nossa página para quem quiser mais detalhes e os números completos. Queria saber, Josias, esse cenário vem se repetindo nas últimas pesquisas, empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. O que explica isso? O que explica isso é a incapacidade do Lula de mostrar o que ele diz ser um grande governo. Ele apresenta o governo dele como um governo extraordinário, um governo que reconstruiu o país, que recolocou o Brasil nos trilhos, só que ele não está conseguindo convencer o eleitorado disso. Então, para um presidente que disputa um quarto mandato, disputa a reeleição, ele precisa convencer as pessoas. Como é que é, Josias? Que merece. Como é que é? Reeleição. 4 vezes ele está disputando a reeleição. Então, ele tem que convencer as pessoas de que merece continuar no Palácio do Planalto. E nessa pesquisa, como em pesquisas anteriores, 51% estão dizendo que não, estão desaprovando o Lula. E a taxa dos que aprovam é de 44%. Então, para ele, é muito ruinosa essa repetição, uma pesquisa atrás da outra, de um cenário em que a popularidade dele continua no vermelho. Tem mais gente achando que ele não merece um quarto mandato do que achando que ele está estalando de êxito e que merece permanecer no Palácio do Planalto. E para o Flávio Bolsonaro, é um êxito extraordinário. Ele foi lançado pelo pai em dezembro, estamos agora no início de março, e ele já encostou no Lula. Ele está numa situação de empate técnico. Houve pesquisas antes dessa que davam o Flávio Bolsonaro numericamente à frente do Lula, ali uma vantagem michuruca, mas é uma vantagem, né? E ele está ali, roçando o nível de intenção de votos do Lula. Isso para o Lula é muito ruim. É bem pior para o Lula do que para o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, na prática, a campanha não começou ainda. E ele já na largada, ele absorveu todo o prestígio que sobrava do seu pai, junto ao eleitorado, e capturou ali um pedaço da direita que estava ali esperando qual seria o melhor representante. Você vê que nessa pesquisa, Fabíola, o Ratinho Júnior aparece bem, está bem posto ali. Também está ele muito próximo do Lula,
No segundo turno, num tete-a-tete, Lula e Ratinho, está lá 43-39. Né? Mas a maioria, a grossa maioria, enxerga no Flávio Bolsonaro alguém com mais condições, porque tem o apoio do pai, que está preso, teria ele mais condições de enfrentar o Lula. Agora, e é preciso ver se o PSD, o partido do Ratinho, vai optar por ele, porque está lá uma dúvida se vai ser o Ratinho, se vai ser o Caiado, governador de Goiás, ou se vai ser o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ou se não vai ser nenhum dos três, porque o PSD do Gilberto Kassab já disse na campanha passada que lançaria um candidato à presidência e na última hora desistiu de lançar. Naquela época seria o Rodrigo Pacheco, que agora está até de malas prontas para deixar o PSD. Então ninguém sabe se o PSD vai levar às últimas consequências esse projeto de lançar um presidenciável. E se lançar, se vai escolher esse que parece ser o mais bem posto, que é o Ratinho Júnior. E aí vamos ver, sobrando os candidatos, nós vamos saber disso no início de abril, vamos ver quem serão de fato os candidatos e se a direita vai se dividir, vai pulverizar as suas opções, ou se vai ser mesmo uma antecipação do segundo turno já no primeiro, com um embate em que medirão forças o Lula Ô, e o Flávio Josias, Bolsonaro. vamos desenhar um pouquinho melhor isso, que isso é muito interessante, Vamos. né? Porque o Kassab, a gente sabe do poder do Kassab, a gente fala muito aqui, ele teve essa estratégia aí que a gente tá entendendo o que ele quer, né? Mas ele jogou aí Eduardo Leite, Ratinho e Caiado, né? O que deve estar por trás disso? Assim, por exemplo, a gente vê o Ratinho indo bem na pesquisa, né? Mostra um empate técnico no segundo turno com Lula. O Ratinho Júnior é um governador do Paraná, tem alguns resultados positivos no Paraná. É um nome mais aceito para quem tem aversão ao bolsonarismo, não é isso? O Ratinho é um nome um pouco mais aceito a isso. Qual é o objetivo final aí do Kassab? Será que em algum momento ele vai conseguir fazer com que o Ratinho seja o Flávio Bolsonaro na urna? É o que ele gostaria, né, Fabíola? Agora, tem uma máxima na política, Fabíola, que em política, quem só ambiciona o poder erra o alvo. Mas quem não ambiciona o poder vira o alvo. Então, o Gilberto Kassab, ele se guia mais ou menos por essa máxima. Ele ambiciona o poder. Né? E se é para ser ambicioso, vamos ambicionar logo a presidência da República. Você se lembra que na eleição passada nós tivemos candidatos que todo mundo suspeitava no início que não tinha muita chance de vencer. Foi o caso, por exemplo, da Simone Tebet, que representou o MDB na eleição de 2022. E no segundo turno, o apoio da Simone Tebet foi fundamental para determinar a vitória do Lula, porque estava aquele resultado apertado, o Lula acabou prevalecendo no segundo turno com uma margem michuruca ali, 1,8 ponto percentual. Né? Então, esse centro, esse eleitorado que votou na exclusão, vou escolher o Lula porque eu quero mandar para casa mais cedo o Bolsonaro, isso teve muito peso na eleição passada. E nessa também vai ter. Então, convém ao Gilberto Kassab, que está agora liderando uma máquina partidária que nas eleições municipais se deu muito bem. Avançou no interior de São Paulo, é hoje o partido que mais tem prefeituras no interior de São Paulo, conquistou prefeituras ao redor do Brasil, então o partido se consolidou como uma força política que não é negligenciável. E qual é o objetivo do Kassab hoje? Se ele tem uma candidatura presidencial, ele pode animar os palanques regionais, os palanques nos estados, pode melhorar a sua posição, portanto, no Legislativo, no Congresso, Câmara, Senado. Com isso ele melhora a caixa registradora dele, melhora a arrecadação com o fundo partidário, fundo eleitoral, e se posiciona, Fabíola, como um negociador para o segundo turno, como uma pessoa que terá o cacife que conseguir obter nas urnas. Se conseguir uma votação expressiva, será um negociador de peso. Do contrário, será um negociador que, numa eleição apertada, pode ser relevante mesmo tendo poucos votos, como foi o caso da Simone Tebet, que na primeira hora declarou o apoio dela ao Lula. Então, o Gilberto Kassab está fazendo o jogo dele, Fabíola. Resta saber
se ele vai conseguir levar esse jogo às últimas consequências, se ele consegue emplacar, e ele já vinha dizendo em privado que o melhor nome de que ele dispunha era o Ratinho Júnior, porque ele tem pesquisas inclusive qualitativas, que são diferentes dessas que nós analisamos aqui de vez em quando, são pesquisas que você reúne grupos que representam estratos do eleitorado, segmentos do eleitorado, e aí você vê o que é que as pessoas estão querendo, qual é o pensamento médio do eleitor. Então ele sabe que hoje há uma demanda por um candidato que não esteja vinculado a nenhum polo. Note que na última manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, lá estava o Ronaldo Caiado, lá estava o Romeu Zema, mas não estava o Ratinho Júnior, não estava o Eduardo Leite. Então, há uma demanda por esse eleitor, por um pedaço do eleitorado que é um candidato desse tipo, que não esteja vinculado a nenhum dos polos, né? Pode não vencer a eleição, mas pode ter uma votação expressiva que o transforme automaticamente num jogador que tenha potencial para participar do jogo no segundo turno. Acho que é esse o objetivo do Kassab, Fabio. Falando ainda sobre essas movimentações das eleições, ontem Flávio Bolsonaro entrou na lista de advogados do ex-presidente para que ele possa ir a qualquer hora que ele quiser na prisão visitar o pai, né? O que muitos dizem é que o objetivo é justamente se preparar aí para a eleição. O que você achou aí dessa jogada, hein? Eu achei estranho, Fabíola, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o executor dessa pena do Bolsonaro e de outros condenados, né, do complô golpista, ele já tinha franqueado o acesso à Papudinha aos familiares. Então, filhos e a Michele Bolsonaro têm passe livre ali. Não precisam nem ficar... se é um político, se ele liberou para os filhos, liberou para a mulher, liberou para um líder religioso, queriam até mais de um, ele acabou liberando para um. Então, o Bolsonaro hoje tem acesso aos familiares com muita frequência, a frequência que ele quiser, tem acesso à assistência religiosa. Então, me causou uma certa estranheza, né? Agora, de fato, ele é advogado. Isso foi feito também lá atrás, quando o Lula estava preso. Vários petistas que têm diploma de advogado, que têm registro na OAB, também se credenciam como advogados do Lula, e o objetivo era visitá-lo, né? Foi assim com o Fernando Haddad, foi assim com a Gleisi Hoffmann, e aqui se repete o mesmo roteiro. É como você disse, Fabíola, quanto mais acesso o Flávio Bolsonaro tiver ao pai, mais azeitada será a campanha dele, porque ele já verificou que hoje o sobrenome Bolsonaro e a palavra do preso da Papudinha são os seus maiores ativos nessa disputa eleitoral. Porque ele, se não fosse o apoio do pai, não fosse o sobrenome, ele não receberia do eleitor nem bom dia, quanto mais voto, né? Então ele está recebendo votos, está recebendo intenções de votos, segundo as pesquisas, porque ele carrega um sobrenome que se consolidou como um sobrenome preferido de um pedaço do eleitorado, tem uma largada ali estimada em 20%, 25% do eleitorado, e incorporou a isso um pedaço também do conservadorismo não bolsonarista, né? Então ele está lidando com esses dois ativos e está usando como pode esses ativos, Fabíola. E pelo jeito, né, Josias, ele vai ficar bastante tempo na Papudinha. Ontem, Alexandre de Moraes negou mais uma vez um pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro. E isso mostra que, pelo jeito, Moraes não vai voltar atrás dessa... Voltar atrás não, né? Mas não vai conceder isso que a defesa vem pedindo a todo momento. Até porque ele está num lugar bem confortável, né, Josias? A Papudinha se revelou um lugar muito confortável para ele, né, Fabíola? Agora... impressionou a argumentação utilizada pelo Alexandre de Moraes para negar esse novo pedido, né? Não é o primeiro, pedido de prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele listou todas as facilidades que foram proporcionadas ao Bolsonaro lá na Papudinha, né? Então ele listou, mas ele utilizou um argumento que é, a meu juízo, irrespondível, porque o Bolsonaro ele acabou
transformando o cárcere num comitê eleitoral, né? E o Alexandre de Moraes lembrou que ele está recebendo lá uma infinidade de políticos, tem uma intensa atividade política, é uma grande quantidade de visitas, e ele utilizou esse vigor político do Bolsonaro como uma espécie de atestado de saúde do condenado. Ele falou, bom, se tem saúde para articular politicamente, lançou o filho, agora está compondo, negociando desde a cadeia as chapas estaduais, os palanques regionais do filho, então também tem saúde para permanecer na cadeia, né, Fabíola? Então, na prática, o Alexandre de Moraes escreveu esse despacho, no qual ele nega a prisão domiciliar ao Bolsonaro, escreveu com a caligrafia do Bolsonaro. Foi como se o Bolsonaro conduzisse com essa sua movimentação política a caneta do Alexandre de Moraes. E ficou a impressão de que a esperteza, Fabíola, assim como o uísque, acaba perdendo o efeito quando tomada em grandes quantidades, né? Então o Bolsonaro está se revelando politicamente muito esperto e queria ir para casa. E realmente a situação dele, essa movimentação tão intensa, não orna com o quadro que a defesa tenta pintar de um personagem à beira da morte, que submetido a um suplício, que se não for para casa corre o risco de morrer na cadeia. E o Alexandre de Moraes fez questão de listar ali as condições oferecidas ao Bolsonaro na cadeia, né? Então ele está lá com atendimento médico contínuo, 24 horas de atendimento médico por dia, fisioterapia, atividade física, assistência religiosa. Menciona o fato que falávamos há pouco, que ele tem a presença frequente lá de familiares. Então, diz que está sendo respeitada a condição de saúde do Bolsonaro, a dignidade do preso, e negou. E acabou lembrando também que o Bolsonaro, quando estava em casa, tentou fugir, tentou violar a tornozeleira. Então, ficou em cana, Fabíola. Muito provavelmente, pelo andar da carruagem, o Bolsonaro vai chegar às eleições de outubro na tranca. Parece improvável que o Alexandre de Moraes alivie a situação do Bolsonaro, a menos que ocorra aí um imprevisto que não está à vista de ninguém, não está no horizonte. Ele vai permanecer em cana por um bom tempo, Fabíola. O pessoal aqui no chat está reclamando, achando que Moraes não deveria deixar que a Papudinha virasse um comitê de campanha, né? Difícil bloquear isso, né, Josias? O preso tem direito a visitas, né? Agora, quis me parecer, Fabíola, agora não é informação, nós estamos interpretando os fatos, né? Quis me parecer que o Alexandre de Moraes deu corda para o Bolsonaro se enforcar. Porque as visitas que esse entra e sai na Papudinha, ele é determinado por requerimentos feitos pela defesa do Bolsonaro. Então, o ministro não autoriza quem não pede. Então, a defesa pediu e ele foi filtrando. Ele negou alguns pedidos, né? Mas a grossa maioria dos políticos que pediram para visitar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes foi autorizando. E agora ele usa essa leva de visitas, essa quantidade extraordinária de visitas de políticos à Papudinha, como pretexto para negar a prisão domiciliar. Então, como disse Fabíola, quis me parecer que o Alexandre de Moraes deu corda ao Bolsonaro para que ele mesmo se enforcasse. Então, se está tão doente, com uma saúde tão precária, por que essa azáfama, essa movimentação, esse entra e sai tão intenso na Papudinha que dá ao cárcere essa aparência de comitê eleitoral? E o Bolsonaro acabou mordendo essa isca, Fabíola.